Salve, salve pessoas que assistem esse canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje irei falar sobre o mais novo estreante do Monsterverse, que é aí o Titan X, né? O cara que apareceu no trailer da segunda temporada de Monarch Legacy of Monsters, que tá prometendo bastante, então bora falar um pouco sobre esse titã agora. Bom, como eu acabei de citar, o Titan X ele é um titã original da Legendary, assim como a Shimo, assim como os Multos, assim como a Scylla. Ele não é um titã que foi trago da Torre, é adaptado. Ele é oficial. E pelo que a gente sabe dessa criatura até agora, em termos de tamanho, ele foi dito sendo maior que o Godzilla, né? E assim, pela forma dele, a gente deduz que não é por altura, mas sim por comprimento. Nessa época, 2019, entre o Rei dos Monstros e o GVK, que é muito provavelmente quando vai se passar esses eventos, o Godzilla nessa época tinha 120 metros de altura e 170 de comprimento, ou seja, se ele é maior que o Godzilla em comprimento, esse bicho já vai passar dos 180. Não sei se ele vai ser tão grande quanto a Tiamat, eu acho que não, né, porque a Tiamat é bem longa, passa dos 200 metros de comprimento, mas ele aparenta ser maior que o Godzilla dessa época, e consequentemente maior que o atual, né? Porque o Godzilla de atualmente ele não é tão maior que o Godzilla de 2019 para 2021. Falando sobre o design, o Titan X é uma criatura semi-aquática, podendo se locomover tanto em terra quanto na água, como eu já disse. Sua aparência parece uma mistura de réptil com vários tentáculos. Ele tem um focinho longo com dentes finos e afiados, lembrando levemente a aparência da Biolante lá da Era Heisei, tendo também vários cristais avermelhados espalhados pelo seu corpo, principalmente dois grandes cristais surgidos de uma única estrutura, no seu nariz, que lembra muito o chifre daqueles rinocerontes pré-históricos. Não sei se vocês pegaram o que eu quis dizer. E pelo que sabemos até agora, sua principal forma de defesa até o momento são seus dentes longos que ele pode usar para morder e seus grossos tentáculos, que são cobertos por lâminas pontudas, né, que a gente vê ali no momento que ele quebra aquele navio, que ele tem uns espetos bem pontudos nos tentáculos que deva dar um dano. Não sei se chega a ser no nível já citado antes das escamas da Tiamat, mas aparenta machucar bastante. Outra característica marcante são os olhos dele, né, que eu pesquisei um pouco, e se trata de uma condição rara chamada policória, que basicamente, não sei se vocês viram pelo trailer, dá para perceber que o olho dele ele tem duas pupilas na mesma íris. O dele é até mais estranho, porque esse caso, na vida real, são duas pupilas na mesma íris. Ele tem duas íris com duas pupilas, bizarro. E pesquisando um pouco sobre essa condição, pode ser... As duas pupilas podem funcionar, ou seja, ele enxerga duas vezes no mesmo olho, ou só uma funciona, a outra é falsa. Como é um animal, uma criatura que é fictícia, então creio eu que muito provavelmente ele deva ter até uma habilidade especial com esses olhos aí. E assim, falando um pouco sobre a história dele, como ele só apareceu no trailer, o que a gente sabe dele até o momento ele foi desperto, né, ele despertou de dentro de um vulcão que ficava dentro do Axis Mode, que é aquela dimensão que fica entre a Terra Oca e entre a superfície da Terra. Ou seja, ele residia ali e ele desperta de um vulcão de lá de dentro. Ou seja, a única coisa que a gente tem dele por enquanto é isso. E assim, como a gente só tem a aparição no trailer, não dá pra saber mais informações, mas segundo as falas dos personagens, toda a questão que já foi mostrada sobre ele, ao meu ver, aponta fortemente para que ele seja um possível titã alfa, né? Se não for um alfa, ele pode estar no patamar de um e brigar para isso. Porque a gente vê ele no trailer peitando tanto o Kong quanto o Godzilla, que são os principais titãs alfas aí pós a morte do King Ghidorah, né? Então, assim, pelo tamanho, por toda essa imponência, que o bicho é imponente pra caramba, né? A gente não pode dizer que não é. E pelo tanto que os personagens estão engrandecendo ele, e ele aparenta também ser bem agressivo, eu creio que ele possa ser um alfa ou tá no nível de um alfa, né? Eu não duvidaria nada. O que pelo menos pra mim é muito interessante, porque eu gostei muito da criatura, curti o design, e como eu disse, ele lembra bastante a Biolante. Curti a ideia, e o que resta agora é ver como que eles vão executar isso, como que esse bicho vai ter um papel aí na série, se ele realmente vai ter, como eu disse, toda essa presença de alfa, né, ou vai brigar fortemente para isso,
Mas então o vídeo foi esse vídeo curto, né? Até porque só tem poucas informações e poucas imagens. Quando a série sair e tiver tudo sobre esse bicho, eu trago outro vídeo aqui. Mas é nóis, falou. Comenta o que achou, deixa o like e eu fui.